Mães, boa tarde, graça e paz. Que privilégio estarmos aqui. Mais um pouquinho. Que privilégio, ok? Que privilégio estarmos aqui mais uma tarde, né? Nessa jornada que nós começamos, estudando o livro Contentamento, da Nancy. E louvamos a Deus, louvamos já a Deus e agradecemos ao Senhor pelos louvores que já cantamos, né? Que eles foram escolhidos mesmo com toda uma relação com o que estaremos assim vendo nesse capítulo, né? Então, louvado seja Deus, porque podemos cantar louvores também que expressam o que o Senhor fala em sua palavra, né? E agora vamos continuar. E dessa vez, o 10º capítulo. Estamos quase chegando ao final desse livro tão precioso que tanto tem nos abençoado, tanto tem nos exortado, tanto tem nos ensinado e nos encorajado a viver uma vida com contentamento. E o capítulo 10, ele é, de fato, como Priscila falou, bem desafiador, porque ele vai falar sobre o contentamento nas aflições, né? E esse capítulo, ele na verdade, ele é para todas nós que estamos passando por aflição, para todas nós que um dia passaremos por aflições, porque elas chegam, elas batem à nossa porta, e para todas aquelas irmãs e amigas nossas também que estão passando por essas aflições, de forma que o Senhor possa nos usar também nesses momentos em que nossas amigas, nossas irmãs estão passando por aflições e possamos ser refrigério também na vida delas, lembrando-as da palavra do Senhor, da promessa do Senhor e de como devemos manter o nosso coração contente, apesar das circunstâncias, apesar de nós. Nancy começa o capítulo falando que o contentamento ele pode tanto sofrer, como ele pode também se alegrar, porque ele é sensível, ele é compassivo, submetendo-se a Deus. O contentamento, poder experimentar o contentamento no sofrimento, é entender que o contentamento, ele, na verdade, ele é enraizado na confiança. Ok. Poder experimentar o contentamento no sofrimento é entender, irmãs, que ele é enraizado na confiança que nós temos no caráter fiel e soberano do nosso Deus. Nós precisamos sempre lembrar disso. A raiz, o fundamento do contentamento está exatamente no que Deus é e não no que passamos, não nas circunstâncias. Como seres humanos, a gente sofre, a gente sente o sofrimento, a gente se entristece, a gente sabe que o sofrimento bate à nossa porta. E quando o nosso coração está cheio de contentamento, a gente olha para esse sofrimento, a gente vive esse sofrimento, mas a gente enxerga dentro do sofrimento a providência de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Nesse mundo quebrado em que vivemos, o sofrimento ele é inevitável. Paul Tripp, no livro Instrumento nas Mãos do Redentor, eu não sei quantas já tiveram a oportunidade de ler esse livro, é um livro maravilhoso. O Instrumento nas Mãos... Ok? As meninas estão sinalizando ali. O livro Instrumentos nas Mãos do Redentor, nele, Paul Tripp, ele traz assim, algumas razões. Ele afirma que a Bíblia explica as razões por que sofremos. E aí ele vai listar essas razões. Primeiro, ele coloca que nós sofremos porque nós vivemos num mundo caído, num mundo quebrado. E o fato de vivermos nesse mundo caído e quebrado, ele
traz para a gente sofrimento. Sofremos também por causa da nossa carne, da nossa inclinação para o pecado, por causa da nossa natureza pecaminosa. Sofremos também porque outras pessoas, elas que são tão pecadoras como nós somos, muitas vezes pecam contra nós e a gente acaba sofrendo. Sofremos também por causa do diabo. Ele nos tenta com coisas que prometem dar vida, mas que, na verdade, só destroem e traz sofrimento. E sofremos pelo bom propósito de Cristo. Sofremos porque, muitas vezes, há situações em que Deus chama os seus filhos para sofrerem, para que a sua glória seja percebida, seja evidenciada, e para o bem do seu povo, para que a gente se pareça mais com Cristo. E Deus, ele não vai poupar sofrimento se ele entender que dessa forma nós nos pareceremos mais com Cristo. Mas ele também vai nos dar toda a graça que precisamos para passar pelo sofrimento. Esse é o nosso Deus. Mas a gente precisa, na verdade, entender o que de fato está em questão nesse capítulo. A gente sabe que o sofrimento, ele é algo que realmente a gente vai experimentar ou a gente está experimentando, né? Mas o que está em questão neste capítulo é a diferença entre sofrer com descontentamento e sofrer com contentamento. E é isso que a gente precisa ser lembrada, ser encorajada a sofrer de fato com contentamento. Existe, Nancy vai apontando assim que existe uma diferença entre lamentar, que é algo bíblico, e a gente encontra, Priscila agora no início leu um salmo que Davi vai falando ali de sofrimento, e tantos outros a gente pode encontrar do salmista falando sobre sofrimento, falando sobre a dor que estava sentindo. Então, a gente tem tantos salmos, inclusive de lamento. Então, o lamentar é algo bíblico, né? É se entristecer por uma circunstância, por uma perda, por uma dificuldade, por uma enfermidade. É diferente do descontentamento, porque no descontentamento a gente questiona o plano soberano de Deus sobre todas as coisas. Quando estudamos há algumas semanas sobre o descontentamento, aprendemos que o descontentamento é rejeitar profundamente o que Deus está fazendo. É uma atitude, na verdade, assim, grosseira contra Deus ou para com Deus. Uma postura que culpa o Senhor, ao invés de render-lhe graça diante das circunstâncias difíceis da nossa vida. E o sofrer com descontentamento é quando questionamos o plano soberano de Deus sobre todas as coisas e quando nos recusamos a nos submetermos à vontade do Senhor na nossa vida. Quando deixamos de agradecer ao Senhor diante das circunstâncias difíceis em que estamos vivendo. E você pode dizer assim, mas como agradecer ao Senhor diante das circunstâncias vividas, das circunstâncias difíceis, das circunstâncias que nos afligem, que trazem sofrimento? A gente precisa, sim, entender como é que a gente deve, e como mulheres que amam o Senhor e que têm buscado uma vida piedosa, a gente precisa aprender a sofrer de forma que a gente glorifique o nome do nosso Senhor. Sofrer com contentamento, com descontentamento, é quando a gente permanece com o coração ferido. É quando a gente foca na dor e a gente permanece na dor, e a gente parece que não quer sair daquela dor. A gente fica com os olhos voltados para a dor e para a nossa situação,
olhando para a gente e para a dor, e a gente esquece de para onde a gente deve olhar e qual é o nosso destino final. Porque nós cantamos agora há pouco, inclusive, qual é o nosso destino final, né? Voltaremos ao eterno lá. Então, esse tempo que a gente tem aqui é um tempo muito pequeno, é um tempo muito passageiro de sofrimento comparado ao que experimentaremos na eternidade com o nosso amado Jesus. É muito, muito pequeno para que a gente compare com o que a gente vai estar vivendo, o tempo, a eternidade em que estaremos com o Senhor, vivendo com Ele e longe de todo sofrimento. Quem está fixado no sofrimento, muitas vezes não consegue nem sair desse sofrimento. E eu queria encorajar você, minha irmã, a pensar se esse não é o estado da sua vida hoje. Se hoje você não tem, se você pode olhar para a sua vida hoje, se você pode enxergar que existe algo que tem trazido um sofrimento tão profundo para você, que tem angustiado tanto a sua alma, que tem feito você se entristecer tanto. Eu quero encorajar você a não olhar para o sofrimento. Quero encorajar você a olhar para o Senhor e a olhar para o que teremos na eternidade. Tirar os olhos da situação, olhar além dessa situação. E queria encorajar você a pedir ajuda. Muitas vezes a gente passa por situações e a gente não quer compartilhar, a gente não quer conversar com uma irmã, a gente quer guardar aquilo para a gente e ficar agarrado, ao mesmo tempo que a gente não quer continuar sofrendo, mas a gente se agarra àquele sofrimento. E eu queria encorajar você a procurar mulheres maduras, irmãs queridas, com as quais você pudesse sentar, conversar, orar, abrir o seu coração. Isso é viver na comunidade cristã. Isso é viver como povo de Deus também, levando as cargas uns dos outros. E é importante que, quando a aflição bate à nossa porta, quando estamos passando por situações assim, é importante também que a gente sente, que a gente converse, a gente compartilhe, a gente tenha alguém para estar caminhando junto e orando com a gente. Se identificarmos que estamos passando pelo sofrimento, principalmente com descontentamento, nós devemos pedir ajuda. Já o sofrer com contentamento, ele vai ter seu fundamento e suas raízes nas promessas de Deus, na sua soberania e no seu controle sobre todas as coisas. Uma das promessas que não podemos esquecer é que nós não estamos sozinhas. O próprio Jesus falou lá em Mateus 28, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é uma verdade que precisa e deve aquecer o nosso coração dia após dia. Saber que em meio às dificuldades, às lutas, ao sofrimento, nós não estamos sozinhas. O Senhor está conosco. Isso é algo que deve encher o nosso coração de alegria, mesmo no sofrimento. Saber que o Senhor, Ele está conosco. Isso deve aquecer o nosso coração. E esse mesmo Jesus que prometeu que estaria conosco, é o mesmo que o profeta Isaías, lá em Isaías 53, 3, afirma ser homem de dores e que sabe o que é sofrer. Repare bem, irmãs, além do Senhor estar conosco, Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que eu e você estamos passando. Ele sabe do nosso sofrimento. Né? Isso é algo maravilhoso. Ele não
se já não fosse suficiente a presença dele conosco, ele ainda sabe e entende o que nós estamos sofrendo. E ainda mais, irmãs, ele não só está conosco, como entende e sabe do nosso sofrimento, como ele levou naquela cruz todas as nossas dores, todo o nosso sofrimento, ele levou ali naquela cruz. Então, isso deve encher o nosso coração de alegria, saber que esse é o nosso amado Jesus, esse é o nosso Senhor. Irmãs, nosso Salvador sabe o que é sofrer. Ele sofreu todos os tipos de dores. Ele sofreu humilhação, sofreu perdas. Sim, ele sofreu perdas de pessoas queridas, e nós sabemos disso, conhecemos a história. Ele sofreu tentação, ele sofreu provação. Ele sofreu e conhece a nossa dor e o nosso sofrimento mais profundo, porque ele sofreu também. Ele levou sobre si as nossas dores. Quando sofremos, temos um Salvador que nos entende. Olhamos para ele, a fim de aprendermos a como lamentar. Nós precisamos olhar para o nosso Senhor, que sofreu, e aprender com ele como devemos lamentar, como devemos sofrer, passar pelo sofrimento. Ele quer que nos aproximemos confiadamente do seu trono, para que ele nos ajude no momento de aflição. O autor aos Hebreus escreveu, eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor em Hebreus 14, 16. Desculpe, irmãs, Hebreus 4, né? Hebreus 4. Íamos passar a tarde inteira procurando Hebreus 14, né? Até porque não tem Hebreus 14. Hebreus 4, 16. Será que a gente pode ler juntas? Vamos ler juntas? Todas conseguiram aí abrir? Hebreus 4, 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Irmãs, podemos e devemos chegar confiadamente junto ao trono da graça, para recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, ou seja, quando a necessidade chegar, antes que seja além ou aquém, antes que seja tarde demais, nós temos o socorro do Senhor em ocasião oportuna. Ele é a fonte, na verdade, de toda graça e misericórdia de que precisamos para cada circunstância da nossa vida. A querida Elizabeth Elliot, como as irmãs quiserem chamar ou pronunciar, ela tem um livro, eu particularmente gosto de todas as publicações dela, amo e sou muito abençoada e edificada com a leitura dos livros que essa irmã escreveu e que tanto nos abençoa. Mas tem um livro que ela escreve, eu não sei quantas das irmãs já tiveram a oportunidade de ler, que é O Sofrimento Nunca é em Vão. É um livro extremamente precioso. E ela escreve nesse livro
E a gente conhece da história dela, né? Nós tivemos, inclusive, uma tarde aqui em que Pri pôde trazer para a gente também sobre a vida, a história dessa mulher, dessa missionária. E ela escreve o seguinte: algumas situações difíceis têm ocorrido na minha vida. Olhem só, irmãs, ela diz assim, algumas situações difíceis. Nós sabemos como essa mulher sofreu, né? E ela diz assim, algumas situações difíceis têm ocorrido na minha vida. É claro, assim como na sua. E eu não posso lhe dizer, sei exatamente aquilo pelo qual você está passando, mas posso afirmar, conheço aquele que sabe. Eu achei uma frase assim de uma preciosidade, porque por mais que a gente passe por um sofrimento semelhante à nossa irmã, a alguém da nossa família, mesmo que a gente passe por uma dor do luto, da perda, de uma situação difícil, a gente nunca consegue dimensionar, a gente não consegue saber qual é o tamanho da dor do outro, a gente não consegue. Mas o nosso Senhor, Ele sabe exatamente qual é o tamanho da nossa dor e qual é a situação difícil que a gente está vivendo. E eu gostaria de pedir licença às irmãs para pegar esse livro e ler um relato que ela faz. Ela conta que ela recebeu uma notícia bem difícil de um casal de missionários, amigos dela. Esse casal, ele serviu o Senhor na África, e ela recebeu essa notícia e ela ficou sem saber e pedindo a Deus a orientação de como ajudá-los, do que escrever para eles. Ela recebeu uma carta com eles contando sobre essa situação, e ela disse que ficou assim pensando, o que é que eu vou escrever para eles? Porque, como ela falou, e não podia dizer que sabia exatamente pelo que eles estavam passando, mas ela conhecia alguém que sabia. E eu vou ler para as irmãs. Tenho um casal de amigos muito queridos, que são missionários no norte da África. O marido é um dos muitos seminaristas que viveram em nossa casa. Cerca de um ano atrás, recebi uma carta deles, dizendo-me que haviam acabado de perder sua filhinha bebê. Acredito que foi durante o parto, ou apenas algumas horas após o nascimento. E a carta deles estava repleta de angústia que a situação lhes causava. Mas eu nunca perdi um bebê. Tenho apenas uma filha que tinha 10 anos, ou melhor, que tinha 10 meses de idade, quando seu pai foi morto, e nós conhecemos a história. Por isso eu não poderia escrever a Phil e Janete, dizendo, sei exatamente o que vocês estão sofrendo. Mas eu havia lido as maravilhosas cartas de Samuel Rutherford, aquele pregador escocês do século XVII, que aparentemente passou por absolutamente todos os lagares humanos inimagináveis. Ele perdeu ao menos um filho e eu tinha suas cartas em meu escritório. Então encontrei uma de suas cartas destinada a uma mulher que perdera um filho. E isso foi o que ele escreveu a ela. Eu citei estas palavras a Phil e Janete, depois de lhes dizer, não sei pelo que vocês estão passando, mas conheço aquele que sabe. Então lhes escrevi as palavras de Samuel Rutherford. Foi isto o que ele disse após perder 2 filhas, abre aspas. A graça
não elimina os sentimentos de uma mãe, mas os põe no moinho daquele que faz novas todas as coisas, a fim de refiná-los. Ele ordena que você chore. E aquele rei magnífico que subiu ao céu, levando consigo um coração humano para ser um sumo sacerdote compassivo. O cálice que você bebe estava ante os lábios do doce Jesus, e ele bebeu. Janete me escreveu a seguinte resposta: a tempestade da dor está se acalmando e o Senhor está pintando um retrato novo e diferente de si mesmo. Eu pude ver, na experiência dela, que o próprio sofrimento era um meio insubstituível. Deus estava usando aquilo para falar a Janete e Fio de um modo que não poderia ter falado se não lhes tivesse capturado a atenção com a morte daquela pequena criança. Que preciosidade, irmãs! A gente pode achar duro, e é duro, doloroso, mas que preciosidade esse relato. Sim, nós não sentimos o sofrimento do outro. Quando eu passo pelo sofrimento, sou eu quem está sentindo. Eu posso, diante do sofrimento, sentir misericórdia, posso tentar ajudar, mas eu não sei o que está sentindo, quem está sofrendo, mas Jesus sabe. Jesus também conhecia e sabia o que se passava com seus discípulos. Jesus sabia que seus discípulos estavam aflitos por conta ou por causa da sua morte iminente. Eu queria convidá-la a abrir a palavra do Senhor novamente, agora em João 14, e que a gente voltasse os nossos olhos para os versos de 1 a 4. João 14, e a gente olhasse os versos de 1 a 4. Jesus estava ali diante de seus discípulos e sabia e conhecia como eles estavam preocupados e aflitos por já terem conhecimento trazido pelo próprio Senhor do que aconteceria com o Senhor. E vamos ver o que é que o Senhor fala para seus discípulos naquele momento. João 14, do 1 ao 4. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Veja bem, irmãs, essas foram as palavras de Jesus aos seus discípulos. Ele traz aí toda uma orientação para aquele momento ali de aflição e sofrimento. Ele orienta seus discípulos a não deixar o seu coração se turbar. Ele os consolou dizendo que não estava deixando seus discípulos, mas indo-lhes preparar um lugar, e prometeu retornar para eles. Essas palavras que o Senhor usou para confortar, consolar e orientar seus discípulos, elas deveriam nos confortar também no momento de aflição. Não devemos deixar o nosso coração se turbar, ou seja, não devemos deixar que o nosso coração se perturbe diante do que está acontecendo. Devemos crer em Jesus, lembrando-nos do todo em questão. Ele está preparando um lugar para nós e prometeu retornar. Por fim, todas nós
seremos unidas a Ele. A promessa de Cristo é que Ele está preparando um lugar para nós e um dia nós estaremos nesse lugar eternamente com Ele. Cantamos nessa tarde, iniciamos a tarde louvando ao Senhor, cantando que voltaremos a esse eterno lar que o Senhor mesmo está preparando para a gente. O sofrimento com contentamento é possível para quem entende que não estamos sozinhas, que não podemos fitar os nossos olhos em nós no momento do sofrimento ou nas circunstâncias, mas que em meio ao sofrimento, que é algo passageiro, devemos nos achegar confiadamente ao trono da graça e lembrarmos que um dia estaremos eternamente com Cristo, onde não haverá sofrimento. Tem um livro de Jerry Bridges que eu gosto bastante. Foi um livro que me abençoou muito num momento de sofrimento. O livro é Confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere. Olha que esse livro, inclusive, não é, Tiane, foi uma indicação no curso de aconselhamento bíblico, para que foi uma das indicações, e quando eu olhei esse título do livro, eu digo, é este que eu preciso, né? E como foi desafiador ler esse livro, mas como esse livro também me abençoou. Confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere. E Jerry Bridges escreve: o que deve distinguir o sofrimento dos crentes do sofrimento dos descrentes é a confiança de que nosso sofrimento está sob o controle de um Deus todo-poderoso e totalmente amoroso. Irmãs, olha, presta atenção nessa definição. O que deve distinguir o sofrimento dos crentes do sofrimento dos descrentes é a confiança de que nosso sofrimento está sob o controle de um Deus todo-poderoso e totalmente amoroso. Irmãs, na medida que a gente crê, a gente descansa. Na medida que a gente crê, a gente pode ter o nosso coração contente. A gente pode passar pelo sofrimento com contentamento. Confiar, é preciso a gente lembrar e confiar que não estamos sozinhas, que nosso sumo sacerdote que sofreu e sabe do nosso sofrimento está conosco. Confiar que o nosso Deus, que é soberano, Ele está no controle de todas as circunstâncias da nossa vida. Isso é uma combinação perfeita para entendermos que nossas aflições, elas devem ser cristãs. Nossas aflições devem ser piedosas e regadas de esperança. Nancy afirma que cabe a nós pensar em como havemos de sofrer de modo que honre a Deus e impeça que o nosso coração se turbe. A aflição piedosa, na verdade, ela é regada de esperança. Esperança de que um dia tudo isso vai passar, de que esse sofrimento vai passar, de que essa aflição vai passar. E aí a gente pode lembrar, irmãs, de Paulo e Silas na prisão. A Bíblia relata de como eles passaram por essa aflição, por esse sofrimento. E a gente pode encontrar lá no relato bíblico que depois de terem sido açoitados, depois de terem sido lançados no cárcere, à meia-noite, o que é que eles faziam? A Bíblia nos fala sobre isso. Eles louvavam e oravam ao Senhor. Esse é o mesmo apóstolo Paulo que afirmou que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Irmãs, nós bem sabemos, pelo relato bíblico, que ele
Para aprender a viver contente em toda e qualquer situação, ele passou por muita situação dolorosa. E, por fim, ele disse que aprendeu a viver contente e que ele podia tudo naquele que fortalecia ele. Ele aprendeu a viver contente. E aprendeu a evidenciar sua fé, mesmo no sofrimento. Nossas aflições devem ser um momento muito propício para que a gente evidencie a nossa fé, para que a gente possa testemunhar desse tesouro que temos na nossa vida. Nos momentos mais dolorosos são aqueles que a nossa fé ela precisa ser mais evidenciada e nós não podemos nos esquecer disso. Nancy afirma que geralmente aqueles que sofrem piedosamente são fonte de grande conforto àqueles que lhe vêm ao conforto, porque evidenciam a sua fé, até mesmo quando são confortados. E quando eu li isso aqui, eu lembrei de uma irmã querida nossa, uma irmã querida da nossa SAF, que já não está mais aqui, passando por aflições e sofrimento, já está com o nosso Senhor, experimentando daquilo que Ele foi preparar para ela, que foi a irmã Dalva. Ah, irmãs, como eu lembrei dela. Naquele período em que ela estava na busca do diagnóstico para descobrir o que é que estava acontecendo, qual era o diagnóstico relacionado a todas aquelas situações que ela estava vivendo, quando ela já estava com o diagnóstico em mãos e quando ela estava no hospital, eu tive o privilégio, eu digo assim privilégio, porque como eu fui abençoada de ligar algumas vezes para a irmã Dalva. E eu lembro que eu ficava um tempo em oração, eu escolhi um texto bíblico e dizia, Senhor, me ajude, né? Me controle para não chorar, eu vou levar consolo, conforto, me ajude. E eu me preparava ali e ligava para a irmã Dalva, irmãs, todas as vezes que eu ligava para a irmã Dalva para levar consolo, conforto, quando terminava a ligação, eu havia sido consolada e confortada pela irmã Dalva, pela fé dela nesse Deus que ela cria, que ela sabia, que ela confiava. E ela sempre terminava falando que minha filha, é dor, viu? É sofrimento, mas eu sei que estarei com meu Senhor eternamente, onde não haverá sofrimento. Irmãs, isso aquecia o meu coração. E eu dizia, Senhor, muito obrigada, Senhor, muito obrigada. E Nancy fala que um coração, um sofrimento, uma serva do Senhor que vive um sofrimento piedoso, que vive uma aflição cristã, que passa pelo sofrimento com contentamento, quando a gente vai consolar, nós somos consoladas. Isso é algo maravilhoso. Ela pôde ali evidenciar a sua fé naquele que estava com ela, que estava cuidando dela, que estava cuidando da sua vida. Isso foi algo assim que me marcou profundamente. A aflição que a irmã Dalva passou foi um período que ela pôde evidenciar sua fé no nosso Deus, que é soberano, que tem o controle de todas as coisas. E ela sabia, e ela aproveitava ali para testemunhar que o Senhor estava preparando ela para a eternidade, e a eternidade para ela. Que coisa preciosa, que aprendizado precioso para a nossa vida. Quando temos contentamentos em Cristo, ao sermos consoladas, também consolamos. Irmãs, quando alguém amado morre no Senhor, podemos nos consolar, pois o próprio Senhor Jesus Cristo está preparando um lugar para nós. E quando eu li essa afirmação, eu lembrei de outra irmã piedosa. Essas irmãs, as irmãs
todas não conhecem, apenas algumas, que é a minha avó. Quem eu chamo de mamãe. Então, quando eu falar mamãe, é minha avó. Minha mãe é maninha. Então, minha avó é uma mulher piedosa. Minha avó é uma mulher crente, fiel ao Senhor. E no final da manhã do dia 25 de dezembro de 2021, após enterrar o meu tio, filho dessa minha avó, fomos para a casa da minha avó. Irmãs, como ela estava triste, rosto banhado em lágrimas, pela dor da perda de um filho. Mas ali ela para e faz um relato. Ela diz assim: Idélia, minha filha, como eu estou sofrendo. Em um ano são 3 filhos, em apenas um ano. Primeiro, o seu pai. Ele era meu genro, mas eu o amava como um filho, e eu sei que ele não apenas me chamava de mãe, meu pai chamava minha avó materna de mãe, pedia a benção a ela, e era um relacionamento lindo que eles tinham. E quem conheceu meu pai sabe bem que ele era desse jeitinho. E ela diz: o seu pai, que era meu genro, mas eu o tinha como um filho. E eu sei que ele me tinha como uma mãe. O Senhor levou o meu filho. 6 meses depois, vejam bem, irmãs, 6 meses depois, o irmão mais novo da minha avó, que quando minha avó casou, ele passou um tempo, inclusive, morando na casa da minha avó, por conta daquela história assim de interior, de ficar mais perto para estudo, etc. Ela diz: 6 meses depois, o Senhor levou Elinaldo, que para mim era como um filho. E Délia, você sabe a relação que a gente tinha. Os filhos de Elinaldo, que são meus sobrinhos, mas pela relação que a gente tinha, eles me chamam de vó. Então é o segundo filho. E agora, minha filha, com 6 meses de novo, mais um filho. E esse, olhe, esse eu carreguei aqui no meu ventre. E ela chorava, irmãs. Mas, de repente, ela para. Ela faz uma pausa e a gente se entreolha e preocupada, ela já com seus 86 anos. E ela para, ela respira fundo. E, irmãs, mesmo com seu rosto cheio de lágrimas, ela volta os seus olhos para cima e ela faz um relato que nos alegrou ali, nos fez chorar de muita alegria. Ela disse assim: mas eu sei que nesse mundo, viver nesse mundo, é viver e padecer, e viver em sofrimento, e passar pelo sofrimento. Mas eu sei, minha filha, que um dia estaremos livres desse sofrimento, e isso me sustenta, isso me alegra, e isso me faz continuar vivendo essa esperança, essa fé que eu tenho no meu Senhor. Irmãs, aquilo foi muito marcante para todos nós que estávamos ali. Ela não negou a dor que ela estava sentindo, e nós não precisamos negar a dor que estamos sentindo. Ela não se privou de chorar porque estava ali sentindo tudo aquilo, mas ela sabia que os seus olhos não precisavam estar naquela circunstância ou naquela dor que ela estava passando. Ela podia voltar os seus olhos para o Senhor, ela podia olhar para o Senhor. Isso foi muito precioso para a gente. É um relato de sofrimento, mas um relato também que entende que nada se compara à certeza que temos que o sofrimento do tempo presente não pode se comparar com a glória que há de ser revelada. E precisamos ter essa certeza, precisamos confiar no Senhor diante dessas circunstâncias, diante dessas situações, e ter contentamento no Senhor, mesmo diante da aflição. Irmãs, a verdade é que, como o Senhor orientou os seus discípulos, nós podemos sim ter o nosso coração
longe de se turbar, como o Senhor mesmo orientou na sua palavra. Nós podemos ter o nosso coração longe de se turbar e passar pelo sofrimento da forma que o Senhor tem nos ensinado, com contentamento no nosso coração. Nancy lembra que quando perdemos alguém que amamos, isso deveria nos lembrar da nossa própria mortalidade e nos fazer pensar sobre realizar os preparativos para tal jornada. Ela cita Samuel Rutherford, o mesmo que Elizabeth Elliot cita no seu livro. Ele escreveu essas palavras: Você tem agora, Senhora, uma doença, e após ela, a morte. Junte então comida para essa jornada. Deus lhe dá olhos para ver através da doença e da morte, e para ver algo além da morte. Todas nós deveríamos estar preparando alguma comida para essa jornada. E Nancy fala que nós deveríamos estar com a despensa cheia de contentamento para enfrentar qualquer que seja a dificuldade que precede a morte. Com o coração cheio de contentamento, permaneceremos satisfeitas com a vontade de Deus em todas as circunstâncias. O contentamento, na verdade, ele é um estado interior que vai poder se ajustar às circunstâncias difíceis, incluindo as doenças, a morte e outros tipos de perdas que passamos durante a nossa caminhada. E não podemos esquecer que a morte, ela perdeu o seu aguilhão. A palavra do Senhor nos fala sobre isso, por causa do que Cristo fez pelo seu povo na cruz. Nossos olhos devem estar postos nisso, nossa mente e nosso coração devem estar ligados nisso, porque aqueles que vivem pela fé morrerão pela fé. Aqueles que vivem bem morrerão bem. Se aprendermos a estar contentes por termos praticado o contentamento durante toda uma vida, estaremos prontas para a nossa promoção final. E teremos coragem quando estivermos prestes a morrer, porque a morte ela não é o nosso fim. Cristo nos aguarda. Cristo venceu a morte. Irmãs, todas nós passaremos por aflições, sejam enfermidades, ou relacionamentos quebrados, ou problemas financeiros, desemprego, a morte de alguém que amamos, ou tantos outros sofrimentos nessa vida. Mas tudo, absolutamente tudo, está debaixo do plano de Deus, o seu cuidado amoroso. Logo, irmãs, mesmo no sofrimento, mesmo passando por aflições, podemos aprender a ter o nosso coração contente. O que nós precisamos, na verdade, é abandonar a prática de um sofrimento descontente, que questiona Deus, que desconfia do seu cuidado e da sua soberania, que rejeita o consolo do Senhor, que olha para a gente e para as circunstâncias e esquece de olhar para o nosso Senhor. Como as irmãs sabem, meu marido, eu e meus filhos, nós temos visitado algumas igrejas para divulgar, para apresentar e fazer parcerias com relação ao projeto missionário que Deus tem conduzido à nossa família. E muitas vezes vamos para locais que precisamos pegar muitas horas de estrada. E recentemente nós fomos para o sertão da Paraíba. Irmãs, é chão, é estrada. Olha, a gente olhava assim, pega uma linha reta que a gente não consegue ver o fim daquela linha reta. Quando a gente pensa que está chegando no fim daquela linha reta, tem outra maior ainda e a gente não consegue enxergar o fim. E foi um período assim, muito tempo de estrada.
E quando a gente passa assim, muito tempo assim, na estrada, a gente prepara, a gente planeja algumas atividades para a gente fazer dentro do carro nesse período, para tentar deixar a distância um pouquinho mais perto, né? ou mais confortável para passar por aquele período. E a gente brinca, a gente canta, a gente ora. Tem algumas brincadeiras já assim fixas desse período de viagem. E tem um momento também que a gente aproveita para a gente compartilhar os versículos que temos memorizado. E aí, irmãs, teve um momento assim que a gente estava compartilhando os versículos, porque nessa viagem a gente teve que fazer o planejamento acho que umas 3 vezes, porque era tão longe que a gente fazia, quando terminava, passava um tempo, a gente fazia novamente e não chegava no sertão da Paraíba, né? Enfim, e aí a gente, naquela estrada, a gente começou a observar e contemplar, assim, aos redores, vários montes. Muitos montes, belíssimos, belíssimos, belíssimos. E isso nos fez lembrar do salmista, quando escreve lá o início do Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E ali, irmãs, nós começamos assim a lembrar para onde devemos olhar no momento do sofrimento. Então, no momento do sofrimento, com contentamento, ou o sofrimento com contentamento, ele tira os olhos da gente, tira os olhos das circunstâncias e olha para o nosso Senhor. De onde vem o nosso socorro? É de lá que vem o nosso socorro, como nós lemos aqui, em ocasião oportuna. Então, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E foi muito marcante também para a gente esse dia, esse momento e a oportunidade de lembrarmos ali. E quando eu estava aqui escrevendo, eu pensei que como a gente, de fato, precisa viver. O salmista, quando escreveu ali, eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, ele estava passando por muitas situações difíceis, por muito sofrimento. E o que ele faz? Ele reclama, ele xinga, ele diz coisas contra Deus, ele culpa Deus pelo sofrimento, ele fica aborrecido com Deus. Não, ele lembra que é do Senhor que vem o socorro dele. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Jerry Bridges, naquele mesmo livro que eu falei, Confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere, ele escreveu: na receita da nossa vida, Deus jamais exagera no tempero da adversidade. Deus, em sua sabedoria infinita, sabe exatamente de qual adversidade precisamos para crescer mais e mais à semelhança do seu Filho. Irmãs, o contentamento nos ajuda a ter a perspectiva correta do plano de Deus, também no sofrimento. Precisamos nos preparar para o sofrimento, abastecendo a nossa despensa com contentamento, com uma confiança mais profunda em Jesus, exercitando o contentamento nas pequenas tribulações, para que, quando as grandes venham ao nosso coração, estejamos exercitadas a confiar profundamente em Jesus e ter o nosso coração cheio de contentamento. Isso não significa que, estando abastecidas, não iremos sofrer, não iremos chorar, não iremos nos entristecer, mas os nossos olhos e a nossa esperança estará no lugar certo. O sofrimento, ele não é pecado, mas é necessário passar por ele de forma piedosa, honrando a Deus. O sofrimento piedoso, ele é diligente em manter-se no caminho correto, a fim de que não se desvie para a falta de esperança ou desânimo.
Quando sofremos de forma piedosa, nosso coração não fica turbado. Mas seguimos com fé, crendo no nosso Salvador maravilhoso, crendo no Deus que tomou o nosso lugar, que conhece e entende o nosso sofrimento, que sofreu as nossas dores, que se compadece de nós, que não nos deixa sozinha, em quem podemos pedir socorro, ter socorro e ajuda em momento oportuno, e em quem podemos ter esperança para em cada circunstância em que estejamos vivendo. Lembremos-nos do todo em questão. O nosso amado Jesus, ele está preparando a eternidade para nós e nos preparando para essa eternidade. E, por fim, todas nós estaremos unidas a Ele nesse eterno lar. A nossa responsabilidade é guardar o nosso coração para que ele não se turbe. E que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que a nossa mente ela seja sempre lembrada, nosso coração seja sempre lembrado das promessas do Senhor, de que não estamos sozinhas, de que Ele está conosco, que esse sofrimento aqui nessa terra ele é passageiro e que nós podemos vivenciá-lo, passar por ele com o nosso coração cheio de contentamento, na certeza de que o nosso Deus, o nosso bondoso Deus, o nosso amoroso Deus, o nosso soberano Deus está e permanecerá no controle de todas as coisas. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém. Louvado a Deus por sua palavra. Agradecer a Idélia por compartilhar a palavra do Senhor com a gente. Que desafio, né? Nós ouvimos aqui nessa tarde. Enquanto a Idélia falava, o sofrimento é inerente ao mundo quebrado, né? A gente tem que escolher como é que a gente vai sofrer, com descontentamento ou com contentamento, né? E a gente tem aprendido aí a passar pelo dia mal com contentamento, que isso fique gravado no nosso coração. Enquanto ela falava ali, eu me lembrei do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E quando eu li sobre esse salmo, Spurgeon diz que ele não fala passar pela morte, pelo vale da sombra da morte. Porque a morte nosso Senhor Jesus venceu. Nosso Senhor morreu no nosso lugar. E aí eu lembrei de um sermão que eu ouvi de Russell Shedd há muitos anos. Ele falava de um pastor muito famoso, que viajava o mundo todo pregando, pastor acostumado a pregar para grandes multidões. E a filhinha dele, de 9 anos, perdeu a mãe, né? A esposa dele morreu. E indo para o enterro lá da mãe, a filhinha perguntou, papai, por que mamãe morreu? Ele não conseguiu responder. Um pastor tão experiente, né? Um pastor tão... não conseguiu responder a pergunta da filha. E aí, quando eles estavam voltando do enterro, eles eram num lugar distante, estavam descendo uma serra. Vocês lembram quando a gente está descendo uma serra, uma carreta passa do lado da gente, né? Já passaram por isso? A carreta passa, né? O carro da gente trepida. Aí, naquele momento, passou uma carreta em alta velocidade do lado deles. Ele falou, minha filha, a morte é aquela carreta ali, que Jesus passou sobre ela. A sua mãe só sentiu essa brisinha aqui, ó, só esse tremorzinho do nosso carro. Porque a morte, irmãs, nosso Senhor passou por nós. Ele venceu por nós. Por isso que a gente pode passar pelo sofrimento sentindo só um tremorzinho. Porque o verdadeiro sofrimento, nosso Senhor passou por nós na cruz do Calvário, como o Idélia falou aqui hoje para a gente nessa tarde. Que a gente olhe para Ele, né? Que a gente olhe para a cruz, tirar os olhos do sofrimento e o contentamento vai estar conosco. Nós vamos exercer o contentamento. Eu queria orar mais uma vez, a gente já está chegando ao final. Oremos. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por essa tarde. Senhor, muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem nos instruído, o Senhor tem nos preparado. Obrigada, Senhor, porque a despeito do que passemos, a despeito do que passamos, ou que vamos passar, o Senhor está conosco. O Senhor
é o nosso pastor e nada vai nos faltar, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, por essa esperança, Senhor, de tirarmos os olhos por um tempo do nosso sofrimento e olharmos para o Senhor, para a casa do Pai, para onde o Senhor foi preparar lugar para nós, ó Deus. Que esperança nós temos, ó Pai, de um dia estarmos contigo, podendo estar diante do Senhor, ó Pai, sem sofrimento, e o Senhor vai nos enxugar toda lágrima, toda dor. Te peço por cada irmã aqui, por cada mulher que chegou aqui nessa tarde, que talvez esteja com seu coração turbado, sofrido. Senhor, que o Senhor derrame o seu consolo, ó Pai, a sua paz, a sua graça. E, ó Deus, que cada uma de nós possamos nos deleitar em Ti, Pai, e olharmos para Ti, ó Deus. O Senhor conhece os nossos problemas, o Senhor conhece as nossas aflições, e o Senhor não despreza nenhuma delas. Mas o Senhor, ó Deus, venceu esse mundo para que tenhamos bom ânimo, apesar do nosso sofrimento e das nossas dificuldades. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo Teu amor. Muito obrigada pela salvação que temos no Senhor. Pelas Suas misericórdias, ó Pai, que se renovam a cada manhã. E que o nosso coração possa se encher de gratidão a cada dia, pelas bênçãos comuns, pelas bênçãos do dia a dia, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.